Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de agosto de 2026 e daremos continuidade à leitura do livro Para um Mestre em Nós, de Daniel Burkhardt. É o terceiro encontro dessa leitura. Eu vou ler um verso e esqueci de perguntar quem poderá ler para nós. Cíntia, obrigada. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade são ideais anímicos com os quais podemos chegar ao nosso destino. Isto diferencia o ser humano de tudo o mais. Liberdade em nosso pensar, ser igual na relação com o outro, prestar um serviço fraterno ao outro por amor à sua existência. É do Adrian Beckman, aquele livrinho que eu li, acho que é ruim, a semana passada. Então, gente, olha, nós lemos tão pouquinho que, se vocês concordarem, eu acho que nós podemos voltar e ler a página 21 toda, para manter Uhum. o entendimento. Tudo bem? Tudo bem. Vai. Com você, Não Cíntia. fugi, não, só fui fechar a porta ali. É, então, capítulo 3, Visão de Rudolf Steiner sobre o futuro. Com o intuito de reunir os elementos necessários para criar os fundamentos para uma compreensão mais aprofundada do assunto, busquei informações na obra de Rudolf Steiner e as apresento em seguida. O futuro. O domínio radiante de Micael será seguido por uma época escura e terrível, que terá início em 2400 depois de Cristo. Hoje, com Micael, um outro deus assumiu o domínio. É o deus Mamon. Para o ocultismo, Mamon não é apenas o deus do dinheiro. Ele é, na realidade, o guia de todas as forças inferiores e negativas. Seus exércitos não atacam apenas as almas humanas, mas também os corpos físicos humanos, a fim de os destruir. Hoje em dia, não se fala tanto de bacilos à toa, pois no futuro estes terão a supremacia de um modo terrível. Quando esta época se aproximar, conflitos e guerras entre irmãos se alastrarão e os pobres corpos humanos definharão atacados por doenças e epidemias. O sinal do pecado será estampado nos corpos humanos. Nesta época, outro arcanjo assumirá seu domínio, Orifiel. Ele vem para acordar e chacoalhar os seres humanos para sua verdadeira destinação, mediante a dor e o sofrimento. E para esse acordar acontecer de maneira correta, um pequeno grupo de seres humanos precisa ser preparado nos tempos atuais sob a condução de Micael, para poder conduzir a humanidade para fora da miséria terrestre, em direção ao espiritual. Quem hoje sente um impulso de participar da vida espiritual é designado para servir ao arcanjo Micael e, por intermédio dele, aprender como poderá no futuro, de maneira correta,
servir ao arcanjo Orifiel. Um sacrifício que será exigido daqueles que se dedicam à vida espiritual. Apenas sob essas condições é legítimo querer receber a iluminação para a vida espiritual, quando se está a serviço da humanidade. Dentro de 400 ou 600 anos, este pequeno grupo de seres humanos que está sendo preparado atualmente servirá ao arcanjo Orifiel a fim de salvar a humanidade. Para que isso aconteça, precisamos trabalhar com toda a seriedade a fim de cumprirmos nossa tarefa de modo adequado. Esse é um trecho aqui do Steiner, no rodapé, é a GA 266. Foi uma palestra que ele proferiu em Munique em 5 de dezembro de 1907. A raça anglo-americana busca alcançar o ideal de não ter de voltar para novas encarnações, mas que depois da morte, as almas possam ter uma influência cada vez maior sobre a Terra, a fim de se tornarem cada vez mais terrestres. Dessa maneira, ela persegue o ideal de tornar a vida na Terra parecida com a vida pós-mortem. Isso, por enquanto, só é possível mediante treinamento específico, porém, no decorrer do tempo, se tornará uma habilidade comum. Isso será obtido por meio de uma conexão cada vez mais intensa, acima do normal, com a Terra. Se nas épocas lemúrica e atlântica não tivessem entrado as forças luciféricas e arimânicas, a alma humana se sentiria muito menos conectada com o corpo físico do que está atualmente. Devido ao impulso luciférico, consideramos o corpo físico nosso, separado da Terra. Dela, dizemos que está separada de nós. Porém, consideramos que o corpo físico está muito perto de nós. A partir de um ponto de vista espiritual, estamos tão distantes do corpo físico, mesmo no estado de vigília, como estamos distantes da Terra. Com a alma, tocamos o nosso cérebro e, assim, ele se torna um instrumento de repercussão do nosso pensar. Devido à influência de Lúcifer e de Ahriman, não sabemos nada disso. Não fosse a influência deles, teríamos uma relação mais distante com o nosso corpo físico. O conhecimento de tais fatos resulta em práticas concretas para certos círculos anglo-americanos. Elas reforçam a capacidade de sentir do corpo físico, de tal maneira que a conexão entre o homem e seu corpo físico se torna ainda mais estreita, mobilizando forças que provêm da Terra e que conectam o corpo físico com a Terra. Por meio de exercícios, o homem da raça anglo-americana, os homens da raça anglo-americana, deverão adquirir a forte sensação de que o corpo físico pertence à Terra. Eles não deverão sentir apenas: eu sou minha perna, sou meu braço. Mas deverão sentir: eu sou a força da gravidade que transpassa a minha perna, sou o peso do meu braço. Deve-se exercitar a forte vivência de integridade entre o corpo físico e os elementos da Terra. Na época atual, este sentimento existe em algumas espécies de macacos. Isso pode ser zoologicamente estudado.
Isso pode ser introduzido gradativamente em um sistema de educação da humanidade, no qual se ressalta a integridade do homem com a natureza. Pratica-se uma espécie de darwinismo, por meio do qual se acentuam cada vez mais as forças que ligam o corpo físico com a terra. Esse é o lado prático oposto. Ele é cultivado nos esportes, aparentemente de maneira instintiva, porém bem conduzido. Esse culto amarra a alma ao sentimento de pertencimento à terra. Desse modo, consegue-se realizar o ideal espiritual descrito no início da palestra, que quer eliminar a alternância entre vida espiritual e vida física, habitando a Terra como uma espécie de fantasma. O ideal é criar uma humanidade de fantasmas. Mas a realização deste ideal só será possível no mundo masculino anglo-americano. Na cultura anglo-americana, dá-se uma polarização cada vez mais intensa entre os mundos masculino e feminino. A verdadeira vida espiritual anglo-americana será levada para as próximas gerações por intermédio do elemento feminino, enquanto o mundo masculino buscará a realização do ideal acima descrito. Cíntia, Na nota de rodapé. algum comentário sobre esse trecho lido? Primeira vez que eu ouço sobre isso, vejo sobre isso. Nina, não estou te ouvindo bem. Ah, é? Eu vou pôr mais perto, ver se melhorou. Melhorou? Melhorou. É a primeira vez que eu vejo eu ouço sobre isso, né? E me impressiona. E essa raça anglo-americana deve ter uma origem, né? Que faz com que isso aconteça, né? Porque as pessoas, essa, essas, enfim, mas me impressionou bastante. Mas eu não sei, eu achei meio complexo esse trecho, tá? Eu estou perguntando para ver se me ajuda também a entender. Porque aqui ele está falando da evolução da humanidade, né? Então, essa teve a hindu, a persa, a egípcio-caldaica, greco-romana, e assim vem, né? E tem ainda, além da nossa, mais duas. Agora eu estou confusa se a nossa já é a anglo-americana ou se é a próxima. É A a nossa, nossa. a nossa é anglo-americana. É essa. E para É, mim, o que ficou ouvindo agora, a Cíntia, ele está falando muito da influência de Lúcifer e Ariman, dessa disputa por nós. Que o Lúcifer quer que nós ignoremos a parte física, essa nossa parte terrena, essa parte material, é o que ele quer. E o Ariman, o contrário, que a gente se firme nessa questão da matéria. Para mim, é isso que ele está falando. E aqui no final, a gente teve 5.000 anos de Kali Yuga, em que nós estávamos, a espiritualidade estava afastada da gente, né? Aí termina o Kali Yuga só há 100 anos atrás, né? 1879. Então, assim, a densificação do nosso pensar, né? Porque a gente não tinha essa possibilidade do espiritual, chegou no ápice, né? uhum, E a raça anglo-americana,
Mas quando ele chama de raça, que eu acho estranho, né? Mas você sabe, eu não sei, é uma questão de linguagem, porque ontem eu estava vendo um texto em que ele fala, o Steiner diz que raça era até a Atlântida, que na verdade agora são épocas culturais. Mas É, penso que essa questão da linguagem, como Steiner diz várias vezes, que nós aqui na Terra não temos vocabulário suficiente para falar do espiritual, e é uma dificuldade mesmo. Então, eu tenho algumas coisas que eu leio e abstraio assim da palavra, daquele conceito que eu tenho. Eu só vou para ver se sei. eu entendo, sabe? Porque senão a gente às vezes se prende muito nisso, ai, raça, e fica e perde o que ele realmente vem trazendo. Que agora ficou ótimo você ter feito a pausa, porque eu estava colocando como raça anglo-americana só um grupinho, mas somos todos, né? Todo mundo, todos que estão na alma da consciência, que estamos encarnados agora, estamos nesse momento, né? E então, e a gente vê quanto, assim, em termos de, quando se fala de espiritualidade, todo esse movimento, como os grupos são femininos, né? Tem, aqui no nosso grupo hoje tem dois homens, né? Mas é, em relação ao número de mulheres e número de homens, sempre nesse movimento de estudar espiritualidade e tal, eu sinto que o número é bem diferente, né? Mas eu penso também, não sei se é isso, que aqui essa polarização que ele fala aqui de masculino e feminino, talvez a gente possa ir pelo arquétipo de masculino e feminino. O elemento É masculino. pelo arquétipo, o que que é o elemento masculino e o que que é o feminino, porque tem homens, digamos assim, femininos, né, com a ação, com o pensamento feminino, e mulheres masculinas também, da ação, do pensamento. Uhum. Carla, você está tão séria, quer completar alguma coisa aí para a gente ajudar a esclarecer isso um pouco mais? É que ficou para mim muito. Primeiro, a gente sempre tem que ver no contexto do momento, né? Então, assim, quando a gente vê, quando eu fiz terapia artística, mesmo não importa. A gente hoje olha com o olhar de hoje. Então, quando fala em raça isso, raça aquilo, né? A gente fica assim, mas é o olhar de hoje. Mas na época era essa a linguagem. Então, não tinha essa coisa. Então, quando a Cristina fala, vamos esquecer isso, porque hoje falar em raça é um negócio muito complicado. Falar em gênero é muito complicado. E aí fica o nosso olhar, Cristina, você falou muito bem, ele tem que tirar disso. Ele está falando de outra coisa, né? Essa junção do mundo espiritual com o mundo físico que nós temos que ter para adentrar na Terra e ao mesmo tempo estar lá. E aí, essa frase final, eu fiquei assim, a verdadeira, onde a gente parou, a verdadeira vida espiritual anglo-americana será levada para as próximas gerações por intermédio do elemento feminino, enquanto o mundo masculino buscará a realização do ideal acima descrito. Esse ideal acima descrito é a fusão do nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual e não mais uma divisão. Um está lá e outro está cá. E aí tem aquela outra coisa que ele fala que eu achei interessante, criar fantasmas. O ideal é criar uma humanidade de fantasmas. O ideal é criar uma humanidade de fantasmas. Essa frase é assim, hein? O que é fantasma para a gente? O que ele estava se referindo a fantasma na época? É a mesma coisa? Porque fantasma para a gente é algo assim, só do mundo espiritual. Concordo? É porque eu estou realmente tentando destrinchar, tá? Mas a realização deste ideal só será possível no mundo masculino anglo-americano. Olha que complexo para a gente hoje entender o que ele está falando.
O ideal é criar uma humanidade de fantasmas. É o último parágrafo. Sim. Mas a realização deste ideal só será possível no mundo masculino anglo-americano. Na cultura anglo-americana, dá-se uma polarização cada vez mais intensa entre os mundos masculino e feminino. Ele está falando lá da época, hein? Mas é o que nós estamos vivendo hoje. A verdadeira vida espiritual anglo-americana será levada para as próximas gerações, ele falou lá atrás, por intermédio do elemento feminino, enquanto o mundo masculino buscará a realização do ideal acima descrito. Que ideal? O mundo fantasma? O ideal é de criar uma humanidade de fantasmas. Porque, assim, o, Não, só terminando, ô Nina, o ideal disso é o mundo fantasma, esse mundo em que a gente está criado, antes da gente discutir, né, na verdade, isso, assim, conversar, o que que ele está querendo dizer com uma humanidade de fantasmas? O que que a gente entende por isso? Eu fiquei perdida, pelo meu conceito atual de fantasma. É isso que eu estou falando. conceito É isso, de fantasma, a gente precisa estar. né? O que que ele está querendo? Então, é um pouco acima, ele fala, desse modo, consegue-se realizar o ideal espiritual descrito no início da palestra, que quer eliminar a alternância entre vida espiritual e vida física, habitando a Terra como uma espécie de fantasma. Então, Aí eu ele me está pergunto, em corpo físico, né? É como se fosse assim, você age de forma automática. Eu vejo isso acontecendo hoje, né? Você, por exemplo, vai resolver uma questão e liga para a empresa, aí diz que um, diz que dois, você fala, tem que falar com uma pessoa viva. Aí você vai falar com a pessoa viva e ela fala como se ela fosse uma máquina. Espera aí, deixa eu me... Então, não, tem que falar tudo. Quer dizer, a pessoa age como um robô. Nós somos seres pensantes, mas a gente se comporta como um recurso humano. Tem que fazer isso porque o protocolo é esse. eu ainda vou adiante, Nina. Aí você está falando de uma coisa, de uma relação de telefone, de máquina. O quanto de, aí se você for falar em automação, o quanto que a gente está vivendo, ontem estávamos conversando, eu e Zuleika, sobre isso. O quanto a gente está vivendo no automático. Então, a gente faz, não sei se vocês têm essa sensação, que você faz uma coisa, né, passa o dia, aí de repente você para e fala assim, nossa, mas eu já fiz isso, mas assim, não é que você tem dúvida, não, assim, nossa, mas isso passou tão rápido. Nossa, mas isso passou tão rápido. Isso é uma automação, mas aí agora eu volto numa outra coisa mais complexa. Olha só. Desse modo, consegue-se realizar o ideal espiritual descrito no início da palestra, que quer eliminar a alternância entre vida espiritual e vida física, habitando a Terra como uma espécie de fantasma. O ideal é criar uma humanidade de fantasmas. Tem uma dicotomia aí, ou eu não estou entendendo? Mas no início da palestra, ele está falando do Deus Mamon, Sim, e que não é apenas o Deus do dinheiro, né? sim. Ele é, na realidade, um guia de Na todas as... verdade, é a materialidade. Seus exércitos não atacam apenas as almas humanas, mas também os corpos físicos humanos, a fim de os destruir. Essa sensibilidade, Sim. né? O nosso corpo... Você vê o que está acontecendo agora, em termos de automação, que a pessoa perde um ente muito querido, aí pede para fazer um robô para esse ente estar perto de você, paga R$ 800.000 por um robô que é, sei lá, minha mãe em forma de robô. Não sei se vocês estão vendo, estou acompanhando esse absurdo que está acontecendo. Ah, ah, então, essa coisa de pôr alma onde não tem, né? Esse bebê. Mas, Nina, olha o texto dele, o último parágrafo, como ele desconstrói o que a gente pensa hoje. O ideal é criar, o ideal, ele está dizendo, o ideal é criar uma humanidade de fantasmas. Isso é uma desconstrução para mim. Mas a realização deste ideal só será
possível no mundo masculino anglo-americano. Gente, isso é uma desconstrução do que a gente está fazendo, que a gente está vendo. Na cultura anglo-americana, dá-se uma polarização cada vez mais intensa entre os mundos masculino e feminino. A verdadeira vida espiritual anglo-americana será levada para as próximas gerações por intermédio do elemento feminino, enquanto o masculino buscará a realização do ideal descrito acima. Para mim, é uma desconstrução de tudo que está sendo feito hoje, de tudo que a gente pensa. O contexto, por isso que eu falo, o contexto é muito interessante. Onde você vive hoje, né? Que mundo você vive hoje? Estão nos levando para um mundo de divisão entre, é assim, um é melhor, outro é melhor, ou é isso, aquilo, aquilo. Ele fala, o ideal é essa junção, mas o mundo feminino, por intermédio do elemento feminino, enquanto o masculino buscará a realização do ideal descrito acima. Eu acho que a coisa, para mim, né? Claro, está aqui. O que é uma humanidade de fantasmas? Cristina Socorro. Não, eu abri porque eu falei, isso para mim também não ficou claro. E eu ontem abri esse GA 181, mas era muita coisa. Eu falei, nossa, eu precisaria ter lido tudo isso para poder entender um pouco, porque o Daniel, ele leu, se aprofundou, meditou, refletiu Sim. muito e trouxe isso, mas eu realmente não tenho todo Não esse abarco. embasamento, toda essa reflexão sobre isso. Não abarco. Eu levei um susto. Vou ter que. Para mim está assim muito raso isso, assim, a minha compreensão está muito rasa, está muito na superfície disso, né? É, Antonella? Às vezes, a gente lendo mais, a gente pode entender um pouco do que ele está dizendo, né? Isso. Isso fica só como uma chamada para a gente. cara, Só um cara, pouquinho, Nina, deixa a Antonella que levantou a mão. Pode falar, Antonella. Sim, eu estou acompanhando a conversa de vocês e estou ficando cada vez mais confusa, porque no, no meu entendimento, pelo menos minusculíssimo entendimento, essa questão do ideal dos fantasmas é negativa. Desde o começo ele está falando que a gente tem que sair disso. Meu Deus do céu, eu estou fazendo uma grande confusão, será? E aí é como se o ideal feminino, essa questão que não é de gênero, mas é de uma busca espiritual, meio que está na nossa mão a gente ir contra essa questão fantasmagórica. É isso, gente, por favor, me esclareçam, porque minha cabeça está um nó. Obrigada. Obrigada, Antonella. Olha, quer dizer, eu estou também sem muita compreensão. Então, sugiro que sigamos o que a Carla propôs, vamos ler mais, caminhar mais um pouco na leitura, quem sabe ajuda a clarear. Caso isso não aconteça, voltaremos no próximo sábado, que o Ronaldo estará presente e ele nos ajudará. Tudo bem? Perfeito, obrigada. Obrigada, Antonella. Tchau. Estou até voltando aqui na página 23 para ver, entendemos tudo errado? Eu, Eu lembro, né? eu penso como a Antonella falou, que lá no começo ele estava falando que o Isso. ideal é esse da raça anglo-americana, que não é isso que a gente deve fazer. Como o Steiner, ele está sempre falando, igual eu estava dando exemplo aqui em casa outro dia, a Coca-Cola e a água. Aí ele fala, Coca-Cola é isso, aí ele vai para a água, contrário. Depois ele volta para. Aí você fica assim, meu Deus, mas e Coca-Cola é bom, água é ruim? Ele está sempre. Então eu entendi isso, assim, que ele, na verdade, está falando que não é para a gente ir, que a gente tem que ir contra isso, né? Mas
Vamos ver, né, se é isso mesmo, se é uma loucura também da minha cabeça. Não é loucura, mas talvez para mim particularmente, falta mais leitura, ler outras coisas para mim, para Uhum. compreender isso tudo. Mas quem sabe aqui mais para frente possa clarear um pouco essa parte inicial. Eu acho que eu voltaria até ler de novo, porque Hum. logo no começo ele fala assim: para esse acordar acontecer de maneira correta, um pequeno grupo de seres humanos precisa ser preparado nos tempos atuais, sob a condução de Micael, para poder conduzir a humanidade para fora da miséria terrestre, em direção ao espiritual. Então, eu sugiro que a gente leia para dar um pouco um distanciamento disso tudo que nós discutimos, porque nós ficamos tão em cima e agora a gente talvez não precisa, sabe, pôr um pouco distante para ter uma Sim. outra visão. Se Sair vocês da ilha para ver a concordarem. ilha, né? Oi? Sair da ilha para ver a ilha. Isso! Vamos Isso. dar uma olhada, vamos Tem caminhar aquele um ditado que fala: pouquinho. sair E da ilha aí, para ver a ilha. isso, exatamente. E aí, se não clarear nada, sábado que vem voltamos ao tema. Tudo bem? E a gente, durante a semana, relê para ver se consegue entender. Isso! Né? Tem um tempo de respiro, de reflexão. Né? Perfeito, Cristina. Cíntia? Hum. Tendo já sido dita repetidas vezes que nossas 7 etapas culturais terão seu fim com a grande guerra de todos contra todos, devemos imaginar essa guerra de todos contra todos de modo bem diferente do que até hoje nos habituamos a imaginar as guerras. Basta observarmos qual é o fundamento e a verdadeira causa dessa guerra. O fundamento ou a causa é o desenvolvimento excessivo do egoísmo, dos anseios do ego, do individualismo dos homens. Em nossas considerações, já progredimos até o ponto de ver que o eu do homem é uma afiada espada de 2 gumes. Quem não compreender que o eu é uma espada de 2 gumes, dificilmente compreenderá o completo significado da evolução da humanidade e do mundo. De um lado, o eu é a causa do fato de os homens se enrijecerem em si próprios, de quererem colocar a serviço de seu eu todos os bens interiores e as coisas exteriores que possam estar à sua disposição. O eu é a causa do fato de todos os desejos do homem tenderem a satisfazer o eu como tal. O modo como esse eu tende a tomar como sua propriedade uma parte da propriedade comum da terra, como tende a afastar de seu âmbito todos os outros eus, guerreá-los, combatê-los, é algo a ser considerado como um de seus aspectos. Mas, por outro lado, não devemos esquecer que, ao mesmo tempo, o eu é aquilo que confere ao homem sua independência, sua liberdade interior, aquilo que eleva o homem no mais puro sentido da palavra. No eu está fundamentada a sua dignidade. O eu
é a disposição para o divino no homem. Este conceito do eu causa dificuldades a muitas pessoas. Já nos ficou claro que o eu do homem foi evoluindo a partir de uma alma de grupo, de uma espécie de eu abrangente do qual ele se diferenciou. Seria errado se o homem tivesse novamente o desejo de submergir com seu eu num estado qualquer de consciência universal, num estado qualquer de consciência comum. Tudo que leva o homem a aspirar à perda de seu eu, a perder-se com ele num estado de consciência universal, é um produto da fraqueza. Só compreende o eu quem sabe que, depois de tê-lo conquistado ao longo da evolução cósmica, agora não pode mais perdê-lo. E o homem, se é que compreende a missão do mundo, deve aspirar, antes de tudo, a intensa força para tornar o eu cada vez mais interior, cada vez mais divino. Os verdadeiros antropósofos nada têm em si daquela retórica pela qual sempre se enfatiza o desvanecer do eu num eu universal, o fundir-se numa massa primordial qualquer. A verdadeira cosmovisão antroposófica só pode propor-se como meta final a comunidade dos eus tornados individuais. Justamente a missão da Terra, que se exprime por meio do amor, é que o eu aprenda a se defrontar livremente com o eu. Nenhum amor é perfeito quando derivado da obrigação, do acorrentamento. Só e unicamente quando cada eu é livre e independente, até mesmo para poder não amar, somente então seu amor é uma dádiva totalmente livre. O plano cósmico divino consiste, por assim dizer, em tornar o eu tão independente que, como um ser individual, este possa levar o amor até Deus, a partir da própria liberdade. Significaria conduzir os homens pelas rédeas da dependência se, de algum modo, mesmo o mais remoto, eles fossem obrigados ao amor. Assim, o eu será o penhor da mais elevada meta do homem. Ao mesmo tempo, porém, caso não encontre o amor, caso se enrijeça em si mesmo, ele será o corruptor que lançará o homem no abismo. E então passará a ser aquilo que separa os homens uns dos outros, que conclamará para a grande guerra de todos contra todos. Não somente a guerra de povos contra povos, porque o conceito de povo não terá mais o significado de hoje, mas há a guerra de um contra o outro nos mais variados setores da vida. Há a guerra de classes contra classes, de castas contra castas, de estirpes contra estirpes. Em todos os campos da vida, o eu se tornará o pomo da discórdia, sendo, portanto, justificado dizer que, de um lado, o eu pode levar ao plano mais elevado e, de outro, ao mais baixo.
Por isso ele é uma afiada espada de dois gumes. E aquele que trouxe aos homens a completa consciência do eu, o Cristo Jesus, é justamente representado no Apocalipse, como já vimos, como aquele que tem na boca a afiada espada de dois gumes. Já apresentamos como sendo uma grande conquista do homem ter podido alcançar um livre conceito do eu por intermédio do cristianismo. O Cristo Jesus trouxe o eu em toda a sua abrangência. Justamente por isso, o eu deve ser representado pela afiada espada de dois gumes, tal qual os senhores a conhecem por meio de um dos nossos selos. E é também compreensível que a afiada espada de dois gumes saia da boca do Filho do Homem, pois, quando o homem aprendeu a dizer eu, com plena consciência, foi-lhe dado subir ao plano mais elevado ou descer ao mais baixo. A afiada espada de dois gumes é um dos símbolos mais importantes que se nos apresentam no Apocalipse. Se agora nos estiver claro o que vimos no final de nossas últimas considerações, que a nossa cultura atual se seguirá uma outra, caracterizada nas cartas como a Idade de Filadélfia, deveremos antes de tudo observar que daquela sexta etapa cultural serão escolhidas as almas humanas cujas vidas deverão passar para a época seguinte. Como já temos frequentemente sublinhado, depois da guerra de todos contra todos, se expressará nos semblantes o que atualmente é preparado nas almas dos homens. A assim chamada sétima época cultural terá muito pouca importância. Nós vivemos agora na quinta época cultural. Depois se seguirá a sexta, da qual surgirá um certo número de pessoas plenas de compreensão pelo mundo espiritual, compenetradas daquela intenção de amor fraternal que resulta do conhecimento espiritual. Cíntia, vamos dar uma paradinha. É porque ele vai mudar de tema, não é? Isso daí Algum comentário, alguma contribuição sobre esse trecho? acho que quando ele fala aqui que o que está sendo preparado nas almas dos homens vai ficar estampado, né? Eu já ouvi uma vez, já li uma vez uma palestra sobre a época de Júpiter, não sei se dos jupiterianos, e que é quando hoje em dia a gente pensa sobre alguém, alguma coisa, e a pessoa não sabe, né? Então, depois isso vai ficar estampado, a gente não vai conseguir esconder, né? Para mim ficou, Uhum. me pareceu isso, né? Não sei se tem a ver, mas é uma evolução, né? É. Isso tudo está sendo preparado agora, né? Porque é sempre um crescente, né? Sempre vai tendo a preparação numa época anterior, é um contínuo, não é assim, chega lá e acontece. Eu acho que está sendo preparado aqui. Um pouco daquela primeira parte que para nós ficou complexo, e muito agora dessa questão da vinda do Cristo, né? Para mim, agora clareou um pouco ali na página 27, quando ele fala: quando o homem aprendeu a dizer eu com plena consciência, foi-lhe dado subir ao plano mais elevado ou descer ao mais baixo.
que realmente vem essa questão do livre-arbítrio e da evolução de nós humanos como seres do amor e da liberdade. Que se a gente for para esse plano mais elevado, fizer essa escolha, então estaremos no amor, mas em liberdade, né? A escolha foi nossa. Não sei se isso faz sentido para vocês, como ficou isso para vocês. Fez sentido. E fiquei pensando também que o fantasma não tem o eu, né? Quem tem o eu é o homem. Assim, É, Voltamos. voltamos, porque a Alita Zuleika pode falar. Mas faz todo sentido. Ficou mais fácil pensar no fantasma agora. É. Pois, Zuleika, pode falar. Quando ele fala do eu, você descobriu o eu, mas também você descobriu o eu, você vai para o egoísmo. Se você não souber tratar do eu acho que quando você vai buscando um pouco seu eu, você deveria deixar um pouco a vaidade, a individualidade, porque você enxerga você como uma centelha de tudo. Então, aí quando ele fala de cuidar do mundo terreno, da natureza, da nossa energia, aí você começa a entender que tudo é energia e que tudo faz parte de um mundo inteiro. Aí você se sente mais tranquilo, é um eu mais tranquilo. Você não está sozinho, mas você é responsável pelas suas atitudes, você é responsável pelo seu progresso, mas o seu progresso faz parte de tudo, entendeu? Você só vai progredir a hora que você enxergar tudo como divino. Todas as matérias, e aí você se transforma num fantasma, porque não existe, então, a centelha única, a centelha é universal. Aí tudo vai com. É igual você vê filme que aí fica a energia é, transpassando as árvores, tudo isso faz parte de um eu total. Então, cada um se dividiu com uma missão, vamos dizer assim, com o seu progresso, mas o seu progresso depende de todo o universo estar harmonioso. E isso que nós estamos, podemos ir para o errado. É igual, tudo foi, até a bomba foi feita para o bem, mas ela foi desviada. Então, quando a gente tem que pensar, eu vou descobrir o meu eu. Infelizmente, aí a gente fala assim, é aquele, você tem uma migalha da verdade e você se acha superior ao outro. Então, isso já desvirtuou o eu. Você não vai descobrir o outro para ser melhor que o outro. Você vai descobrir o eu para se sentir fazendo parte disso tudo. O sentido de tudo que tem um eu, que tudo tem um eu. A planta, o minério, a vida, o ar. E aí o eu vai se juntar e vai ter a harmonia. Mas como está se descobrindo o eu para divisão, aí está criando a guerra do todos contra todos. Gente, eu não entendo nada, não, tá? Minha visão individual, eu estou tentando fazer uma leitura. É só uma parte do que eu posso entender. O eu, a natureza, o todos contra todos, e virar um fantasma, eu acho que é isso. Quando você enxerga tudo como parte do seu eu, você vai perder também. Você vai ser uma energia flutuante, um fantasma, entendeu? E é interessante nisso duas coisas, né? Que a Zoe está falando, que você, quando você percebe você uma parte do todo, mas ele dizendo aqui, mas não é essa ideia que você vai se misturar no todo, você vai continuar sendo você, mas fazendo parte do todo. E isso vem com uma conversa que eu estava aqui hoje de manhã, eu e minha filha,
com a Isadora, e aí a gente estava falando assim, comentando sobre um fato, e ela falou assim, e ela está num processo também que eu tô. Quando algo nos chateia muito numa relação, né? Sempre uma relação é o outro nos dizendo algo, e a gente vem com aquele ímpeto, o eu, né? O eu espada, né? É assim, o quanto a gente está nesse processo, o quanto tem do meu eu não estar vendo, do meu eu como egoísmo, isso que você está falando. Não é que o outro está errado, ou que o outro isso e aquilo, não, assim. O quanto que é o meu eu, ou o ego, falando que, né, brigando o eu baixo, e na verdade você, qual a sua parte nisso? Essa guerra de todos contra todos, né, que eu acho que a gente está muito nisso, assim, essa percepção do eu que tem os dois lados, da gente trabalhar cada vez mais em qualquer situação da vida toda da gente, assim, o quanto o meu eu ego está influenciando para que eu ache o outro errado. Eu estou sempre certa, não é que eu estou sempre certa, não é essa a questão, mas assim, a gente está sempre achando as nossas razões. E quando você entra numa conversa ou numa discussão, ou, às vezes não é discussão nenhuma, você conversou, depois você sai, mas não era isso, mas não era isso. O quanto é o eu da gente que está sendo contrário a isso, mas é porque ele está grande demais. E ele não está percebendo isso que a Zuleika está falando. Essa junção, é uma junção, é um trabalho contínuo, né, gente? O eu, os dois lados, aonde a gente está indo para o mundo melhor do amor de Cristo e aonde a gente está só olhando para a gente mesmo. A dualidade de um eu, né? A gente olha muito pouco, como você falou, nas Muito pouco. relações, e eu tenho percebido em mim, em qualquer situação, pode nem ser com uma pessoa, algo acontece, o copo caiu. Nossa, que porcaria, que material fraco, que mesa pequena. Não, eu que não fui com atenção, né? Eu tô Uma coisa certa. básica. Né, é assim, uma coisa assim, mas aí, nossa, quem que também pôs o copo tão na beirada fui eu. Mas eu não, na hora que acontece algo que me contraria, Não, eu não, isso eu eu estou não. tão correta. E nas Não é relações eu sinto que é exatamente isso. O outro está isso. sempre errado. Errado. Isso. Não está certo. Digamos Não é nem assim. errado, não está certo, né? A gente fica tentando desmembrar aquilo tudo, mas como se a gente fosse o sumo sacerdote. E Isso, aí, ó, assim, ali não tá certo. Aí, de repente, eu falo, mas se eu tivesse feito uma pergunta, se eu tivesse esperado um pouco para perguntar, se eu tivesse olhado melhor para a situação, tudo navegaria em águas mais tranquilas. Mas eu não, a sempre tenho gente uma. vem, eu tô certa. Eu sempre tenho essa coisa assim como terapeuta, e quando me perguntavam, né? Blá, 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 eu falei assim, inverte. É assustador se a gente fizer isso com a gente, né? Inverte, né? Porque é difícil você sempre estar invertendo, né? Essa coisa assim, as pessoas falam assim, a fulana vamos imaginar, é muito mole, ou a fulana foi muito mole nessa situação. Inverte. E se você tivesse nessa situação? Mas a fulana me disse isso, isso, isso. Inverte. E se você tivesse ouvido o que você falou como se fosse ela, entendeu? Isso é muito assustador, porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você inverte uma situação, principalmente quando a gente é a pessoa envolvida. Esse Sim, que você falou, Cristina, sempre é o outro, né? é. Inverte. E se fosse eu? É, Se fosse eu ouvindo isso? atualmente, assim, é uma dificuldade grande em ouvirmos o outro, né? E muito dolorido olhar para si. Ouvir a gente, É, porque aí a né? gente percebe que não sabe tudo, que não é perfeito, que não é tão bom, porque assusta quando a gente olha e fala: Tá? opa, Opa, o mal também está em mim, essa situação eu fui má. como diz o Ronaldo, o mal é o bem que não deu certo. Então, e aí assusta,
Que não é o Ronaldo que diz, é uma frase que ele ouviu, mas assim, o mal é o bem que não deu certo. Então, e assusta, aí você fala, opa, eu também sou má, que isso? Assusta. Então, é É. assim, para mim, quando eu ponho no outro, é porque eu não quero olhar para mim, não vou me olhar. Ah, o outro fez, está feito, e, né? E às Então, vezes é legal que você percebe que não. Eu inverti realmente, não é isso, como eu havia dito. Então, assim, também perder o medo de fazer essa inversão, de você ter a noção de se você está realmente dentro de um agir, ou de um pensar, ou de um sentir correto, e às vezes você está. Nem sempre a gente está errado nesse processo, mas é isso, aquela lucidez de você realmente fazer o exercício e que às vezes é você que está certo mesmo. Às vezes a pessoa realmente te feriu, às vezes você é que feriu, mas é essa liberdade, o livre-arbítrio de você fazer esse processo e que não tenha medo, porque às vezes você descobre que você está errado, mas às vezes você descobre que você está certo, né? Dentro do certo e errado, tá? sim, é isso. Então, com essa Né? Fazer um reflexão, exercício desse, a gente sempre acha que vai ser ruim. exato, e nem sempre, né? Então, Nem sempre. meninas, menino, com essas reflexões e mais a lição de casa de volta lá no fantasma, eu vou encerrar a gravação.